Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Não é repetição do Léo ao quadrado. Agora que eu reparei que realmente está errado na claquete, isso porque eu cheguei atrasado da obra. Enfim, tá tudo errado. O desenho da claquete está errado, o nome do programa tá Léo ao quadrado ao vivo. Não, é o Léo Estopa ao vivo. Realmente eu não fiz as alterações. Benatti Cardoso fala, coisa de petista inútil mesmo, sair desse lixo de chat, fui, tchau Benatti, até porque tá todo mundo triste mesmo com a sua ida, o Benatti, ele avisa, olha pessoal, que tristeza nossa, o Benatti acaba de avisar que vai sair porque o nosso chat é de petista inútil. Tchau Benatti, tchau. Queria agradecer vocês pelas participações, queria pedir para vocês, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance, isso é muito importante. O Marino Blue pergunta, e essa cadeirinha de gamer? Essa cadeirinha aqui tem uma longa história, ela é a primeira cadeira que eu usei nesse programa, e o sonho dessa cadeira aqui seria conseguir ficar sentado, trabalhando, fazendo trabalho de escola por mais tempo, sem ter dor nas costas. Mas realmente ela é uma cadeira melhor, mas a dor nas costas vem depois de certo tempo. Então, muito obrigado, pessoal. Imagino eu que agora já tenha modificado o nome do programa para Léo Estopa ao vivo. Deixa eu já vir aqui para... Deixa eu já trazer aqui enquanto rolam os comentários, eu ainda estou colocando as coisas no lugar. E eu estou vendo que realmente está sem áudio. Alguma coisa está acontecendo que está sem áudio. Está sem áudio aqui na outra transmissão. Muito estranho, porque o áudio está saindo aqui. Deixa eu ver se o áudio está saindo ali. Oi. Parece que tem algum problema realmente na transmissão do áudio. Bom, vou desligar todos os canais e vou avisar o pessoal. Bom, no canal do Estopa tá normal o áudio. Infelizmente, as outras transmissões, a transmissão do Facebook e a transmissão do YouTube, ela deu um problema no áudio. Eu não sei o que aconteceu, mas realmente eu tô tendo um certo problema na placa Blackmagic no que diz respeito a essa transmissão de áudio. Às vezes o áudio simplesmente para. Eu não vou tentar brigar com o áudio agora não, porque chegou no momento realmente do programa. E vamos continuar aqui pelo canal do Estopa. Deu problema no outro canal. Expedito Paula, orgulho de ser petista. Todo mundo que tiver no canal do Estopa tá ouvindo o áudio. É só no outro mesmo que parou o áudio. Então, no Facebook também acabou que não funcionou. A Rita Angoninha tá lembrando aqui do incêndio em Bangu. E o Felipe Amorim, Léo, Bolsonaro vai dar indulto para detento com doenças graves. O que acha? Eu acho muito contraditório, né? Porque antes do caso Queiroz, o Felipe Amorim tá falando aqui que o Bolsonaro vai dar indulto a pessoas com doenças graves, detentos com doenças graves. Olha, antes do caso Queiroz, o Bolsonaro deixou bem claro que ele era contra o indulto. Obviamente ele estava falando de indulto de Natal, mas o que subentende-se é que ele era contra todo tipo de indulto. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho, né? Um Bolsonaro que não era a favor de nenhum tipo de indulto. Esse era o Bolsonaro antes do evento Queiroz. Agora, se o Bolsonaro vai dar indulto para o Queiroz, porque o Queiroz fez um tratamento de câncer, ele tem que dar indulto para o Lula também, porque o Lula também tratou de câncer. Será que vai servir para os dois? Bom, enfim, o Bolsonaro ele vai tirar o Queiroz da cadeia, com medo, obviamente, né, tirar a possibilidade do Queiroz ser preso, com medo, obviamente, do que o Queiroz poderia dizer. Bom, deixa eu pedir vocês aqui.
A Cassandra Benevides pergunta: o que você achou da morte do Boechat? Olha, é muito estranho, né? Claro, eu não... Existem pessoas que acham que o Boechat poderia ter aí alguma espécie aí de notícia bomba e tal, mas eu acho que não. É muito estranho, né? Eu acho que não seria a ponto de derrubar jornalistas, até porque jornalistas, eu acho que o que eles estão cobrindo poderia ser dito por outra pessoa. Imagino eu. Eu acho que foi um acidente normal, essa é a opinião que eu tenho. Deixa eu agradecer a Tatiana. Tatiana, ela fala: Léo, parabéns pelo seu trabalho, beijo grande na Luísa e um abraço para você e para sua esposa. Felicidades. Muito obrigado, Tatiana, pelo carinho. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, né, uma forma alternativa de colocar no ar nos outros lugares, mas eu acho que não vai ter jeito, não. Eu acho que o negócio realmente vai ficar fora do ar. Léo, não dá mais. Se aposente. Lucas Magomedov. Mas, ô Lucas, ninguém no Brasil vai aposentar mais não, Lucas. Você não tá entendendo, cara. Nenhum brasileiro vai poder aposentar de agora pra frente. Isso é pra mim, serve pra você. A gente não aposenta mais não. Muito obrigado mais uma vez. JB fala: Bolsonaro, presidente do Brasil. O detalhe é o seguinte, JB, Bolsonaro, ele pode ser presidente de direito, né? Ele venceu, mas ele não preside, e ele não preside o Brasil porque o Brasil não existe mais. O que a gente tem agora é uma espécie de condado de Israel e dos Estados Unidos. Wagner Meira de Vasconcelos, mas com o Teori foi acidente também. Ô Wagner, gente, sobre esse caso do Boechat, é claro que tudo é possível. No início do caso da facada, eu não acreditava na possibilidade da facada ter sido fake, eu não sabia que a gente estava numa situação tão pesada, né? Esse caso o que eu consigo ver desse caso do Boechat é um acidente, porque eu não vejo a possibilidade de calar uma história derrubando um jornalista. Agora, quando a gente fala de um ministro do STF, a coisa é bem diferente. Vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que o STF ele tinha um ministro que o próprio senador falou que era um cara muito duro, um cara muito sério, que não gostaria de participar do grande acordo nacional. É diferente. O Boechat, como um jornalista, a gente precisa admitir que ele tem um poder de formação de opinião, uma coisa que é bem diferente de um ministro do Supremo, que tem um poder de tomada de decisão. Então, são coisas diferentes. Mas é claro que pode ser possível, mas eu não consigo acreditar que tenha sido aí uma encomenda de derrubar um jornalista porque ele falaria alguma coisa contra um governo ou contra outro, ou a favor de um, a favor do outro. Eu acho muito estranho, assim, imaginar que chegamos a esse ponto. Pobre Leonardo de Direita fala: Estopa, acredito que não seja medo, mas sim não deixar um dos seus para trás. Gratidão, já que o Queiroz vai assumir a bronca. Mais ou menos, assim, eu não acho que o Bolsonaro teria solidariedade ao Queiroz a ponto de não querer deixá-lo para trás, não. Eu não consigo ver essa bondade no Bolsonaro. A única coisa que eu consigo ver nesse momento é que o Bolsonaro tá com medo mesmo de, assim, eventualmente garrar. Esse Bolsonaro que tá com medo de eventualmente ir preso, ele vai tirar o Queiroz com medo do Queiroz falar qualquer coisa. Você vê que o Queiroz fez a dancinha de dentro do hospital, e aquela dancinha do Queiroz dando tapa na cara do brasileiro, aquela dancinha mostra de uma forma muito clara que o Queiroz não está com a mínima, assim, preocupação a respeito do caso. Olha, o Queiroz não está nem um pouco preocupado, o Flávio está preocupado, o Bolsonaro está preocupado. O Queiroz não está nem um pouco preocupado, porque o Queiroz sabe que ele sabe de tanta coisa que ele derruba o presidente da República. Então, a proteção sobre o Queiroz nesse momento é uma proteção maior que a proteção sobre o próprio Bolsonaro.
porque o Queiroz pode derrubar tudo, né? Então, ou seja, o Queiroz, nesse momento, ele tem que ser muito bem cuidado, até porque matar o Queiroz não adianta, porque a família dele toda está envolvida nisso. E se matar toda a família do Queiroz, vai chamar atenção, pelo menos eu acho. Bolsonaro a Mourão, você quer me matar? Né? Ainda sem previsão para deixar o hospital Albert Einstein, o presidente Jair Bolsonaro telefonou para o vice Hamilton Mourão nesta segunda-feira, dia 11. Você quer me matar? Perguntou Bolsonaro a Mourão em tom de brincadeira. Relato da conversa foi feito pelo próprio general, que disse não ter entendido o motivo da pergunta. Mourão tem incomodado os filhos do presidente, que consideram que o general tenta ser um contraponto do pai. O encontro com lideranças da CUT teria sido a gota d'água. Quando eu vejo que o Bolsonaro não percebe que a CUT representa trabalhadores e não há possibilidade de movimentar uma nação sem os trabalhadores, eu consigo ver o nível da imbecilidade desse cara. Como que pode uma pessoa imaginar que eles querem... Assim, como pode o Bolsonaro imaginar que a única coisa que Israel quer do Brasil são as riquezas? Não, Bolsonaro. Os trabalhadores são importantíssimos. Respeitar o trabalhador brasileiro é a melhor forma de tentar conduzir o país. Então, quando o Mourão recebeu a CUT, o que ele fez, na verdade, foi criar um espaço de diálogo desse governo estranho com a classe que trabalha. Olha, eu acho muito bonito quando eu vejo um jovem aí de 12, 13 anos falar... É o empresário que serve, é o empresário que presta, porque é o empresário que gera emprego. Normalmente, os jovens de 12, 13 anos, eles falam isso sem ter a menor noção de que o empresário só gera emprego para gerar lucro. É porque existe uma ilusão na cabeça de alguns jovens que o empresário, ele teria um coração bondoso de chegar e gerar empregos, e ser uma pessoa boa que está gerando empregos. Não, olha... O empresário gera empregos porque ele quer ter lucro. Se o empresário tiver condições de ter lucro sem gerar empregos, ele não gera empregos. Então, o empresário, ele gera empregos porque ele não tem alternativa. Tanto é que quando o empresário nota a possibilidade de substituir trabalhadores por máquinas, ele substitui. Então, para com essa bobeira, principalmente você que nunca trabalhou na vida, para com essa bobeira de que, olha, o empresário... ele é mais importante que o trabalhador, porque é ele que gera emprego. Não, é o trabalhador que trabalha. É a mesma coisa de querer dizer que, não, olha, a vara é mais importante que o pescador, porque a vara, no final das contas, que pega o peixe, não deixa a vara parada lá. Pega o empresário, solta o empresário lá dentro da fábrica e deixa ele sozinho lá, pronto. Simples assim. Sem o trabalhador não tem o trabalho, assim como sem o pescador, a vara vai ser simplesmente uma vara ali, guardada dentro da loja. Perna de mesa. Léo, você é contra quem gera emprego? Não. Bom, para começar, perna de mesa, Camargo. Você sabe que você está falando isso para encher o saco. Você sabe que eu não estou falando contra quem gera emprego, até porque eu sou empregado do 247. O que eu estou querendo dizer é que, olha, existe uma ideia de que o trabalhador é insignificante e que importante é só o empresário, porque é o empresário que gera emprego. Como se o empresário gerasse emprego, porque ele tem um coração bom. E aí fica o presidente da República se distanciando da representação dos trabalhadores, como se o trabalhador fosse um lixo e só o empresário tivesse valor. Mas o empresário existe em função do trabalhador, porque se não fosse o trabalhador, não haveria consumidor. Simples assim. O empresário, o que ele faz é organizar os fatores de produção. Dentre os fatores de produção está a mão de obra, o que significa que o empresário vive em função da mão de obra e não o contrário. Antes de existir o empresário, antes de existir o capitalista, existia o artesão. No entanto, nunca deixou de existir o trabalhador. O trabalhador pode ser uma coisa mais nova. Agora, o empresário pode ser uma coisa mais nova. Agora, o trabalhador não. O trabalhador ele existe desde que a humanidade é a humanidade. Agora, quando a gente percebe que a gente mora num lugar em que tem um governo que ele vai
contra o trabalhador. Ele acha errado o vice dele se aproximar dos trabalhadores e acha que ele tem que dialogar só com a classe de empresários. Ele está mais ou menos considerando os trabalhadores como se fossem bichos. É mais ou menos assim: eu não vou entrar numa granja e perguntar aos porcos se eles querem ser vendidos para mim. Eu vou direto no dono dos porcos, eu vou direto no fazendeiro e compro os porcos. Não é assim com seres humanos. Os trabalhadores são trabalhadores. Eles precisam ser respeitados pelo governo. E o que está acontecendo na atual conjuntura é que os trabalhadores brasileiros, eles não estão sendo bem respeitados pelo governo, que sobrevive desses trabalhadores. A classe empresária organiza os fatores de produção. A classe política desfruta da riqueza produzida pelos trabalhadores. Então, olha, nós temos 3 classes. Nós temos a classe trabalhadora, que é a classe que produz absolutamente tudo, ou seja, o trabalhador produz tudo. Nós temos a classe subtrabalhadora, que organiza os fatores de produção, mas é uma classe importantíssima, porque também trabalha, ainda que mentalmente, ainda que organizando, que são os empresários. Então, ó, classe trabalhadora é a base da pirâmide. Lá embaixo, a base da pirâmide, a classe trabalhadora. Lá em cima tem a classe subtrabalhadora, que é a classe que organiza o trabalho de quem trabalha. E lá no topo a gente tem a classe que não trabalha, a classe improdutiva, que não produz riqueza. O trabalho dela é simplesmente criar uma impressão de que ela está trabalhando, que é a classe política. Então, quando a gente percebe que a gente tem hoje um governo, ou seja, o governo Bolsonaro, que não produz riqueza nenhuma, muito pelo contrário, que só usufrui da riqueza produzida por quem trabalha, criticar o vice-presidente porque ele se aproximou da classe trabalhadora é uma coisa completamente incoerente. Aí a gente vê aqui Marcos Pro BST falando: na China os caras trabalham por um prato de comida. Não tá assim mais não, viu, Marcos? A China passou por um momento de muita fome. Hoje a China tem uma realidade de uma desigualdade social muito grande. Existem pessoas realmente muito ricas na China. Existem pessoas pobres na China, precisamos admitir, mas essa realidade aí de que as pessoas trabalham por um prato de comida, essa realidade foi superada. Eles falam muito a respeito dessa condição da China, e quem fala a respeito da condição da China normalmente nem falam mais. Falavam muito isso antes, Marcos, que é o seguinte: até poucos anos atrás, os americanos tentavam manter as fábricas fora da China. Então, os empresários americanos que tinham as fábricas ou nos Estados Unidos ou no México, eles criavam essa ideia de que o chinês era trabalho escravo. É mais ou menos assim: a China é trabalho escravo, por isso não compra produto chinês. Não, deixa eles morrerem de fome. É trabalho escravo, nós não vamos comprar nada deles, mas aí eles param de vender e vão morrer de fome. É mais ou menos isso que era a lógica dos americanos que faziam essa campanha. Só que eles faziam essa campanha utilizando a cotação do dólar. Então eles falavam coisa do tipo: olha, um chinês ganha $40 por mês. Não, mas a realidade é que a China mantém o câmbio artificialmente. Isso é uma crítica contra a China. A China mantém o câmbio artificialmente dessa forma exatamente para evitar que o chinês compre fora da China. Então o que a China faz? A China coloca o dólar absurdamente caro. Então um chinês, se ele for converter o salário dele para dólar, até hoje o salário dele continua sendo um salário baixo quando convertido a dólar. Mas dentro da China, o poder de compra do chinês é muito grande. Então essa coisa de que os caras trabalham por um prato de comida, isso foi um passado muito remoto. Assim, tem coisas, né? O consumo na China, eu vou falar de aparelhos eletrônicos, que é uma coisa que a gente tem mais condições de falar a respeito. Mas o consumo na China, ele chegou a um ponto em que celular de última geração, os caras podem não ter grana para comprar, por exemplo, um iPhone. Né? Por quê? Porque o produto é produzido na China, mas em compensação ele é cotado em dólar exatamente para não ter seu preço reduzido pela exportação irregular.
Mas, em contrapartida, os chineses produzem a versão deles de um telefone de última geração, que é o mesmo nível que o iPhone, por exemplo, e as pessoas lá conseguem comprar um telefone de última geração na China com 2 dias de trabalho. Isso por quê? Porque a China cresceu muito em indústria. E quando eu falo a respeito da necessidade do Brasil crescer em termos de indústria, eu estou falando exatamente disso. Nós precisamos chegar ao ponto de termos a nossa indústria grande o suficiente para isso. Para a gente ter condição de produzir dentro do Brasil e de um brasileiro comprar um produto e ter condições de comprar, por exemplo, um telefone de última geração com 1 dia de serviço. Qual que é a realidade do brasileiro hoje? O telefone, olha, o cara... Para comprar um telefone de última geração, eu estou falando de eletrônicos, que é um referencial interessante, para o brasileiro comprar um telefone de última geração, ele demora 2 meses de trabalho se ele não gastar com mais nada. A China conseguiu superar essa onda. A China conseguiu criar esse conforto, essa qualidade de vida para os chineses em um preço... assim, em um tempo recorde. Isso aí é uma coisa que a gente precisa elogiar a China, porque a gente não tem que comparar, e isso é importante, tá, gente? Olha, uma das coisas que fez o Brasil cair nessa merda que o Brasil tá hoje, é exatamente esse desespero do Brasil se comparar com Estados Unidos e falar, ah não, se o Brasil não fosse comunista, o Brasil seria Estados Unidos. Aí a gente vê um bobo eleitor do Bolsonaro falando coisa do tipo, mas o Brasil ele tá dando errado e o PT quebrou o Brasil. Por quê? Porque o Brasil não é rico igual os Estados Unidos. Mano, mas não é assim que você compara uma nação, se ela tá melhorando ou piorando. Você pega o histórico daquela nação. Então, quando a gente pega a realidade da China, por exemplo, a gente tem uma realidade de uma China que veio vencendo a fome, veio crescendo assim, a ritmo não visto no resto do mundo. A China foi o país que mais cresceu nos últimos tempos. O único lugar que crescia como a China era o Nordeste brasileiro, crescia aceleradamente. Quando a gente pega um pobre de direita brasileiro, um economista de Facebook do Brasil, ele costuma falar, o PT quebrou o Brasil. Mas quando a gente busca o histórico de crescimento do Brasil nos últimos anos, a gente percebe que o Brasil cresceu quase igual à China, ou seja, dentre os países que cresceram ao redor do mundo, a China é o que mais cresceu, a gente precisa admitir isso, e o crescimento do Brasil foi muito grande também. Um dos grandes problemas hoje, um dos grandes problemas comerciais hoje, é que a gente tem essa guerra declarada entre China e Estados Unidos. E essa guerra declarada entre China e Estados Unidos acontece principalmente, uma guerra comercial, ela acontece principalmente porque os cálculos mostravam que, economicamente falando, a China ia superar os Estados Unidos em 2025, me parece, a China superaria os Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos, temendo aí essa possibilidade da China passar por cima, os Estados Unidos entraram em desespero e vieram com esse processo aí de guerra comercial. Eu queria agradecer muito vocês aqui pelas participações. Queria pedir, quem puder, por favor, venha participar com a gente aqui no canal. No canal do Estopa, quem puder compartilhar. Eu estou tentando ligar a transmissão aqui no canal Leonardo Estopa, porque deu problema no outro. Vamos ver se vai ligar, né? É uma tentativa, vamos ver se vai funcionar aqui. Parece que vai funcionar, não sei. Bom, estou tentando transmitir ao mesmo tempo aqui no canal Leonardo Estopa. Se acontecer de começar a transmitir no canal Leonardo Estopa, se alguém chegar aí é porque deu problema na transmissão. A gente está transmitindo constantemente aqui no canal do Estopa, mas o outro canal acabou caindo, né? Então, enfim, deixa eu ver aqui. Bom, então muito obrigado, pessoal, pelos compartilhamentos. Laurita Novaes lembra o nome, o apelido carinhoso dos novo apelido carinhoso dos bolsominions, que é colostominions. Léo, nem todo bolsominion é psicopata, mas todo psicopata é bolsominion. Hoje eu fiz um vídeo nesse sentido, que foi cortado da live de ontem,
como essa semana eu estou fazendo esse trabalho de obra aqui, eu estou gravando menos vídeos curtos durante o dia, então eu estou cortando o vídeo da noite para fazer os pedaços do dia. E o corte de ontem foi sobre isso. E o vídeo está bombando, as pessoas estão xingando, me xingando de nome feio. Mas essa é a realidade, pessoal. Olha, o Bolsonaro, ele conseguiu conquistar a confiança dos criminosos de uma forma tão interessante que hoje a gente tem certeza, né, que, assim, igual o colega falou, nem todo eleitor do Bolsonaro é louco, mas todo louco é eleitor do Bolsonaro. Parece que já está funcionando aqui no canal Leonardo Estopa. Eu queria agradecer vocês que estão chegando aí pelo canal Leonardo Estopa, pedir que se inscrevam no canal do Estopa, porque a transmissão oficial é no canal do Estopa. Deixa eu agradecer a Tatiana, boa sorte com o telhado. Muito obrigado, Tatiana. Estamos, né, bem adiantados na obra. Eu tô, assim, trabalhei o final de semana todo, trabalhei hoje bastante. E o quartinho, né, nós estamos fazendo o quartinho. O grande problema do telhado é que nós tiramos o telhado para poder construir o quartinho, começamos a construir o quartinho, paramos no meio e agora tá chovendo e acaba que entra água para todo lado. Deixa eu trazer para vocês, né, as pessoas que estão comentando esse assunto. Voo que matou Ricardo Boechat era irregular. Segundo a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, a empresa dona do helicóptero que transportava o jornalista Ricardo Boechat não podia fazer táxi aéreo. Segundo a agência, a aeronave só podia prestar serviços de reportagem aérea e qualquer outra atividade. Não poderia prestar serviço de reportagem aérea e qualquer outra atividade não poderia ser realizada. Bom, se ela podia prestar serviço de reportagem aérea, eu acho que ela estava funcionando, né? E assim, vamos tentar descobrir o que aconteceu, né? Praticamente impossível. Chocoprint BR, manda um Lula livre, muito obrigado, Chocoprint BR que faz também o Sugarprint BR, muito obrigado. Maria Celeste Gonçalves Vidigal, muito obrigado pelo superchat. Maria Celeste, ela fala: o Brasil está tomado por onda de ódio, inveja e falta de respeito. Essa onda do mal só pode atrair tragédias. Acorda, gigante. Brasil, você ainda tem uma grande população que promove o bem-estar para todos. Essa indagação da Maria Celeste Gonçalves Vidigal faz todo sentido. O Brasil foi tomado por uma onda de ódio. E o que me deixa muito triste, pessoal, é que eu vi tudo acontecendo sabendo como as coisas aconteceriam. E quem tiver a oportunidade de assistir meus vídeos antigos, vocês vão ver que eu falava a respeito disso há 3 anos atrás. E o que eu falava era exatamente o resultado desse tipo de atitude que estava começando a acontecer no Brasil, o resultado em outros países. Todos os países que passaram por essa onda de golpe que o Brasil passou, eles tiveram o mesmo resultado, uma divisão social, um grupo brigando com o outro, e aí guerras religiosas. Uma coisa que eu fiquei imaginando, gente, como que a gente vai ter guerras religiosas no Brasil? Eu não imaginava como seria possível ter guerra religiosa no Brasil, mas os caras já tinham imaginado como que eles fariam isso acontecer. Pobre alienado de direita, eu fico vendo um pessoal da situação. Chega a me dar nojo de tanta hipocrisia e falsidade. E o pior, são os fãs desse pessoal. O que a gente está vivendo hoje é um mundo completamente de faz de conta, né? Hoje eu vi um vídeo de uma coisa que não tem nada a ver com política, mas nada a ver com política. E eu até esqueci o negócio, mas o vídeo é de um canal gigante na internet, que é um senhorzinho que, assim, muito simples, que parece que o filho dele começou a gravar. Eu vou até deixar os comentários rolando aqui, que com certeza quase todos vocês vão conhecer, né? Mas enfim, o nome dele depois tem Papinho no final, um senhorzinho que faz uma massinha. Quem lembrar o nome daquela massinha, anota aí pra mim, porque eu sou uma pessoa que, assim, eu tô tão
nesse desespero aqui de política que acaba que eu não tenho nem noção do que eu tô falando, daquela massinha lá. Slime, muito obrigado. Slime. Muito obrigado, Márcia Rocha. Então, pessoal, olha só. A massinha é o slime. Assim, smile é sorriso, né? Deve ser slime, não sei. Slime, Léo. Não, olha só, a galera conhece. Mas então, pessoal, eu nem imaginava que isso tinha acontecido. Mas esse senhorzinho, parece que ele conquistou realmente as pessoas exatamente por causa da simplicidade dele, do jeito humilde, né? De errar, assim, eu vi uma reportagem a respeito dele e vi uma reportagem a respeito, exatamente, Eliana Márcia falando, vi um vídeo no Meteoro sobre isso. Então, o que aconteceu? O pessoal da TV 247 julgou o vídeo no grupo e falou, olhem o vídeo que está em primeiro lugar. Olha que interessante. O vídeo que estava em primeiro lugar era o vídeo Molusco Cachaceiro fala, Estopa tem seios. Pode ser que eu tenha, porque estávamos grávidos há poucos meses, a Luísa nasceu, digamos que é pertinente isso, né? Então, o Luiz G fala, tá com 4 milhões de inscritos. Então, esse senhorzinho, me parece que ele conquistou as pessoas pela simplicidade, porque a simplicidade também conquista, né? No momento em que, como eu diria, no momento em que as pessoas tentam ser aquilo que elas não são, elas causam determinada aversão. No momento que as pessoas tentam mudar o modo do outro pensar, as pessoas causam determinada aversão. E no momento que você tenta bater de frente com o sistema, você causa não só aversão, como você causa um contra-algoritmo. Por quê? Porque se você faz um trabalho como esse trabalho que eu faço, você automaticamente cria uma situação para as empresas fugirem de você. O próprio YouTube cria formas de você ficar confinado. Então, o meu canal ele nunca vai crescer, porque o meu canal fala coisas que os empresários não querem que seja dita, que os donos do YouTube não gostariam que fosse dito. Então, eles acabam deixando que meu canal exista, mas não deixam o canal crescer. Isso, lógico, Tatiana. Quem difamou o senhor da massinha slime foram os canalhas da corrupção brasileira, memes, braço do MBL. Então, pessoal, olha só. Então, pensando nessa questão, deixa eu trazer os comentários do canal de Estopa aqui. O que acontece nessa onda desse senhorzinho do slime, né? Que eu queria falar com vocês é o seguinte. Eu fui ver o que fizeram com esse senhorzinho. Aí eu fui perceber que o negócio no Brasil hoje está numa situação em que o povo quer consumir a maldade e a mentira. Nós estamos vivendo uma situação em que o mal ele não consegue ver o bem existir. Pergunta básica, qual que era a vantagem do Corrupção Brasileira Memes e do MBL, né? Corrupção Brasileira Memes como um braço do MBL. Qual que era a vantagem de difamar o cara? Eu respondo, a vantagem é o seguinte, hoje na internet existe uma lógica de falar mal do outro. Isso é uma estratégia que eu não concordo, eu não gosto disso. É uma estratégia que faz os canais crescerem. Então, se você está montando um canal de YouTube agora, e você começa a refutar o outro cara, você começa a falar mal do outro cara, você chama a atenção do público daquele cara. E o público daquele cara vai brigar com você e gera engajamento na sua página. O público daquele cara acaba se inscrevendo no seu canal. Então, o que acontece? As pessoas estão usando essa lógica de mútua destruição como estratégia de crescimento. Mas será que o ser humano precisa disso? Porque, olha gente, o que a humanidade está promovendo hoje como... O que a humanidade está promovendo hoje como sendo uma coisa correta? A lógica da mútua destruição. Então, nessa lógica da mútua destruição, tudo está trabalhando dessa forma. Então, imagine que você, né, isso é uma coisa que eu percebo, por exemplo, na minha cidade. Eu observo, às vezes, como está rolando a política da minha cidade. Em Ponte Nova,
Existem os neopolíticos. Os neopolíticos são aquelas pessoas que estão entrando na política agora, nesse período pós-bolsonariano, depois do sucesso do discurso de ódio do Bolsonaro. E esses pós-bolsonarianos lá de Ponte Nova, eu tenho percebido, às vezes eu acompanho a página do Facebook deles, os caras não conseguem falar uma coisa boa para Ponte Nova. Muito obrigado. O superchat aqui do Hércules Souza, ele pede para falar dos comentários do Reinaldo Azevedo. Muito obrigado, Hércules. Olha, então eu percebo, pessoal, o seguinte. Esses bolsonarianos, nesses jovens que trabalharam em cima da campanha do Bolsonaro, e além de terem trabalhado em cima da campanha do Bolsonaro, agora eles continuam com o mesmo discurso, os de Ponte Nova nunca conseguiram chegar e falar coisa do tipo, olha, você sabe que ficaria melhor assim? Nossa, se a prefeitura fizesse isso seria bem melhor. Não. É só desconstrução. É só desconstrução. O trabalho desses youtubers é só falar mal. Se você prestar atenção na campanha do Bolsonaro, você vai perceber que 90% da campanha do Bolsonaro foi um trabalho de crítica ao governo anterior. E olha que interessante, o Bolsonaro chegou ao poder sem ter uma proposta. O Bolsonaro chega ao poder sem ter a menor condição de fazer alguma coisa, porque ele nunca fez nada. O Bolsonaro nunca propôs nada que presta. O Bolsonaro nunca, absolutamente nunca, chegou e falou, não, para melhorar o Brasil a gente deveria fazer isso. Por quê, gente? Porque o povo do Bolsonaro não queria isso. O povo do Bolsonaro queria um Bolsonaro que estava criticando, que estava falando mal. O povo do Bolsonaro queria tão somente falar mal. Aí, isso está se expandindo para a política, isso está se expandindo para absolutamente tudo. Essa prática, essa lógica de um trabalho focado em apenas falar mal do trabalho do outro, está tomando a internet, está tomando... assim, o debate político está tomando absolutamente tudo. Hércules Souza fala, ele é direita, porém diz que Lula não é culpado. O Hércules, o Reinaldo Azevedo, né, assim, mudando um pouquinho, indo para o que o Hércules está falando aqui, é o seguinte. Hércules, existem jornalistas que têm uma ideologia político-econômica, porém tentam manter uma integridade no que diz respeito ao que é certo e o que é errado. Por exemplo, eu tenho uma ideologia político-econômica relacionada ao Brasil valorizando trabalhadores, o Brasil valorizando seus jovens, o Brasil brasileiro, não é um Brasil entregue a Israel. Essa ideologia minha me obriga a elogiar o Bolsonaro se o Bolsonaro tomar uma atitude boa para o Brasil. Então, se o Bolsonaro de uma hora para outra falar que, olha, o Brasil agora não vai mais ser escravo de Israel. Vou elogiar o Bolsonaro. Não, o Brasil agora vai investir em educação. Se o Bolsonaro começar a falar políticas interessantes para o povo brasileiro, não, a indústria brasileira agora merece atenção. Nós não vamos comprar filtro de Israel, nós vamos desenvolver isso no Brasil. Parabéns para o Bolsonaro. O Reinaldo Azevedo ele tem essa característica, né, de fazer uma crítica muito pesada, e talvez o Reinaldo Azevedo, por ser um dos culpados pelo que está acontecendo hoje, o Reinaldo Azevedo, junto da Igreja Católica, que se omitiu e agora começa a pagar o preço, principalmente o Gilmar Mendes, que já começa a pagar o preço. Todas essas pessoas, eles estão tentando limpar a biografia, porque eles trabalharam para recolonização do Brasil. Isso é importante. Essas pessoas, elas trabalharam no sentido de pegar um Brasil que estava soberano, com a indústria crescida, e transformar num Brasil colônia. Eles sabem do que eles fizeram. Eles sabem que eles fizeram isso. Eles sabem que o trabalho deles foi de reposicionamento geopolítico, e eles sabem que o Brasil nunca mais vai voltar a ser o que era antes. Não é por causa de Lula e Dilma, é por causa dos interesses lá do norte. Paula Cristina, Léo, está aumentando as chances de entrar em guerra e, portanto, de haver confisco da poupança? Sim, Paula Cristina. É uma coisa que eu não gostaria de falar, porque é uma coisa que, venhamos e convenhamos, seria irresponsável da minha parte falar que teríamos aí confisco de poupança
numa Constituição que proíbe o confisco de poupança. Seria eu querer exagerar demais só para tentar comparar o Bolsonaro ao Collor. Mas a Constituição permite o confisco de poupança em caso de guerra declarada, o que significa que existe a possibilidade do confisco de poupança, sim. Thaís Reis fala, em Maceió tem um bairro com 19 mil pessoas morando e está afundando. Possível causa é a extração do sal e pode causar uma tragédia maior que a de Minas Gerais. Fala Thaís Reis. Olha, Thaís, nós estamos vivendo uma situação em que as tragédias, elas virão. Por quê? O Brasil, desde o governo Temer, o Brasil começou a diminuir a fiscalização do trabalho, a fiscalização da segurança do trabalho. Nós temos uma situação em que, infelizmente, aqueles conselhos que deveriam representar os profissionais da engenharia, parece que eles estão mais voltados à proteção das grandes empresas. Então, nós temos uma situação em que o engenheiro brasileiro ele está pouco valorizado. Numa situação em que o nosso engenheiro está pouco valorizado, está se valorizando demais as empresas e as instituições, nós temos uma situação de muita fragilidade. Ou seja, o profissional brasileiro está virando lixo, enquanto as instituições elas estão tomando um caráter de muito protagonismo. O que a gente precisava ver acontecer eram os seres humanos serem colocados em primeiro lugar. E a gente está indo para outra direção. A gente está indo naquela direção que é a direção que eu estava falando há pouco tempo atrás. Aquela direção que, olha, indiferente de qualquer coisa, o empregador está gerando emprego. Seria como dizer nesse momento, gente, vocês estão reclamando da Vale só porque matou gente em Brumadinho, a Vale gera emprego. Essa é a visão do pobre de direita que não perdeu o familiar em Brumadinho. Lembrando, tá, gente? Não tô fazendo nenhuma relação com as coisas, mas apenas para que vocês tenham noção de como está a consciência do povo ultimamente. Brumadinho elegeu o Bolsonaro. Isso é importante que vocês entendam. Ou seja, estamos vivendo uma realidade na qual o Bolsonaro ele foi escolhido propondo colocar o ser humano em segundo lugar e colocar o dinheiro em primeiro lugar. E hoje a gente está vendo exatamente isso. O ser humano sendo colocado em segundo lugar e esses desastres sendo relativizados porque, de certa forma, essas empresas geram empregos. Nós estamos vivendo uma situação em que nós estamos implorando que gerem empregos, ainda que esses empregos nos matem. Com essa intervenção humanitária sendo aberto um caminho pelo Brasil, pode encadear um confisco das poupanças e contas bancárias para o fundo de guerra? Bolsa de colostomia TV? Claro, porque, olha, basta que essa intervenção humanitária seja considerada guerra declarada para que o presidente tenha esse direito de fazer esse confisco de poupanças. E eu tenho para mim que o único motivo que justifica o Bolsonaro iniciar uma guerra no Brasil é o confisco de poupança. Eu não consigo ver outra coisa, senão isso. E o colega aqui, Carlos Roberto de Carvalho, vários engenheiros estão trabalhando. A Uber 99 e semelhantes. Exatamente, Carlos Roberto de Carvalho, nós temos uma situação em que, infelizmente, os engenheiros brasileiros eles não estão sendo representados como seres humanos. Hoje, nós precisávamos de ter, no Brasil, um órgão de classe que comunicasse com os engenheiros, que unisse os engenheiros no sentido de um Brasil soberano, para que os engenheiros conseguissem brigar contra posicionamentos do tipo comprar filtro de Israel no lugar de produzir no Brasil? Como assim? Você está brincando comigo? Todos os engenheiros do Brasil deveriam ter se unido para brigar contra o envio das atividades relacionadas à extração de petróleo para a China. Várias atividades que eram desenvolvidas pelo Rio de Janeiro foram enviadas para a China, ou seja, muita coisa que deveria estar sendo fornecida pela engenharia brasileira, hoje está sendo produzida por outros países. Os engenheiros brasileiros não estão sendo representados. Eu acho que hoje, e eu até iniciei um trabalho a respeito disso, já comecei a criticar, nós temos alguns órgãos no Brasil que, na verdade, eles
criam uma expectativa de ser órgãos de classe da engenharia, que é o CREA e o CONFEA, o sistema CONFEA que abarca os CREAs, na verdade são órgãos que somente dificultam a vida dos engenheiros. O CREA e o CONFEA, eles não são órgãos para ajudar o engenheiro brasileiro. Eles são órgãos para dificultar a atividade de engenharia no Brasil. Esses órgãos colocam valores para os engenheiros pagarem, esses órgãos colocam obstáculos ao exercício da profissão, esses órgãos criam obstáculos para o engenheiro entrar no mercado de trabalho, esses órgãos tomam parte do dinheiro dos engenheiros, esses órgãos acabam criando gorduras na atividade da engenharia. Então, imagine você que entre a prestação de serviço de engenheiro, entre o salário de engenheiro e o empresário que contrata o engenheiro, até você, pessoa comum que contrata o engenheiro, existe um órgão tomando parte desse dinheiro. Então você paga caro quando contrata o engenheiro recebe menos quando é contratado. No entanto, esse órgão não representa o engenheiro. É um órgão que, se for analisado em sentido estrito, ele é o maior inimigo da engenharia brasileira, porque ele só tira recurso da engenharia. É um órgão que a única coisa que ele faz é ir na engenharia e tirar parte do dinheiro. Então, esse sistema CREA, ele precisa ser imediatamente colocado em xeque, e os engenheiros precisam perceber o sistema CREA CONFEA como sendo um obstáculo à engenharia brasileira. E olha, se tem uma coisa que tem condições de colocar o Brasil como um país desenvolvido, se tem uma coisa que tem condições de fazer o Brasil crescer, isso é a engenharia, porque nós temos no Brasil uma quantidade muito grande de matéria-prima, uma quantidade muito grande de pessoas, e se o Brasil souber aproveitar esses recursos, capacidade energética gigante, se o Brasil souber aproveitar esses recursos, aproveitar a sua planta energética diversificada entre uma capacidade hídrica esplêndida, uma quantidade muito grande de potencial termoelétrico, uma quantidade muito grande de potencial térmico em geral, né? Muita madeira, muita biomassa, assim, um potencial hídrico para ser explorado, tudo isso, né? Potencial de geração de energia a partir da força do vento. Tudo isso em conjunto com uma população muito grande, mais a inteligência da engenharia, o Brasil tem condições de passar a China. Porque, olha, debaixo do subsolo brasileiro, a gente tem muitos minerais que a China não tem. Então, podemos dizer que a responsabilidade do crescimento da China a ponto de incomodar os Estados Unidos como segunda potência econômica do mundo, a responsabilidade disso está na engenharia. Só que no Brasil, a coisa é um pouco diferente. No Brasil, a engenharia, o engenheiro, o ser humano, o engenheiro brasileiro, ele é subjugado. O engenheiro brasileiro, ele é considerado o inimigo do crescimento econômico. Então, uma pessoa acaba de formar em engenharia, ela procura o conselho é o inimigo dessa pessoa. Cria obstáculos para essa pessoa poder trabalhar. Quando essa pessoa vai procurar um emprego, ela chega na empresa, a empresa não quer só o diploma, ela quer o registro no conselho. Ali, imediatamente, a pessoa já gasta. Parte do salário dessa pessoa vai para um conselho que tem como trabalho prejudicar a vida dessa pessoa. Como que a gente pode esperar um crescimento econômico num país se o pilar do crescimento econômico, que é a engenharia coordenando a produção da atividade econômica, no Brasil é tratado como inimigo da sociedade? O profissional engenheiro é tratado como inimigo da sociedade. E eu falo isso com conhecimento de causa porque eu trabalhei na Inglaterra como engenheiro, eu acabei de me formar, imediatamente após a minha formação, eu peguei o meu diploma, coloquei no meu currículo, coloquei o currículo na internet, em uma semana eu já tinha sido convidado para trabalhar como engenheiro, trabalhei como engenheiro na Inglaterra e nunca um conselho veio me obrigar a ter que pagar uma mensalidade, nunca um conselho veio criar dificuldades para eu me integrar à classe. Olha, para você fazer parte dessa classe tem que ser assim, assim, nunca. Isso nunca aconteceu. Então, o Brasil cria obstáculos para o profissional desenvolver o Brasil. Por que será que nós temos dentro do Brasil instituições que trabalham para dificultar o crescimento humano, o crescimento profissional dos engenheiros brasileiros? E isso é simples de entender, gente. A engenharia é o pilar do desenvolvimento. Enquanto eles conseguirem
tornar a atividade de engenharia dentro do Brasil inviável, enquanto eles conseguirem dificultar a atividade de engenharia no Brasil, eles vão conseguir manter o Brasil atrasado. E olha, isso é muito simples de entender. Imaginem vocês que o Brasil conseguisse fazer aquilo que a China fez, que os países de primeiro mundo fizeram, incentivar a utilização do conhecimento de engenharia para o seu desenvolvimento econômico, para o seu desenvolvimento tecnológico. O Brasil imediatamente começaria a utilizar quase 100% da matéria-prima produzida no subsolo brasileiro, quase 100% do potencial energético que existe nesse continente para produzir dentro do Brasil. O Brasil imediatamente se tornaria um grande concorrente industrial dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, de todos esses países aí que são grandes potências industriais. Então, é interesse dos países desenvolvidos manterem o Brasil com a engenharia atrasada, exatamente porque dessa forma esses países conseguem duas coisas. Primeiro, garantir matéria-prima, porque a nossa matéria-prima não vai ser utilizada por nossa indústria, e em segundo lugar, esses países conseguem garantir que eles não vão ter um outro concorrente no cenário internacional. Como que eles fazem para que isso aconteça? Eles criam vários obstáculos para a engenharia brasileira. E o maior obstáculo que existe para a engenharia brasileira é o Conselho CREA. O Conselho CREA, ele cria gorduras entre a engenharia e o consumidor da engenharia. Gente, só de imaginar que nós temos dentro do Brasil uma cultura de dispensar o engenheiro. Olha, isso é uma cultura estranha, uma cultura de dispensar o engenheiro. E tem até uma brincadeira que é engenheiro para quê? A nossa cultura de dispensar o engenheiro, ela se fundamenta na ideia de que o engenheiro é um cara muito caro. Essa é a ideia por detrás da cultura de dispensar o engenheiro. Uma pessoa constrói uma casa que às vezes fica 2 vezes mais cara do que se essa pessoa contratasse um engenheiro para fazer um projeto estrutural, para fazer tudo certinho, porque a pessoa peca em excesso, ali ela gasta demais, ali ela faz um recorte de azulejo que não precisava. Enfim, por que isso acontece? Isso acontece porque criou-se no Brasil, 2 coisas que criou-se no Brasil e perpetuou-se no Brasil. A primeira coisa que é perpétua no Brasil é a ideia de que a engenharia não é o ser humano que formou a engenharia. Isso é uma coisa que eu acho absurda. A cultura que existe no Brasil é de que engenheiro não é o cara que exerce a profissão de engenheiro e estudou para isso. Engenheiro é o cara que tem a carteirinha do CREA. Isso é uma cultura muito estranha, porque, olha, você está substituindo o ser humano e seu conhecimento por uma carteirinha. E a segunda coisa, perpetuou-se no Brasil a ideia de que todo trabalho prestado pelo engenheiro tem que ser fundamentado no pagamento de um atestado de responsabilidade técnica, de uma anotação de responsabilidade técnica. Então é mais ou menos assim, se você quiser contratar um engenheiro para projetar para você sua casa, você tem que contratar 2 serviços ao mesmo tempo. O serviço desse engenheiro que vai projetar com o conhecimento que ele adquiriu numa universidade e no chão de fábrica, lá trabalhando, calculando, né, na casa dele, com a experiência dele. Além disso, você vai contratar o CREA. Você vai pagar o CREA. Mas você vai pagar o CREA por quê? Ah, não, você vai pagar o CREA porque ele está anotando uma responsabilidade técnica. Não, você não vai pagar o CREA. Você vai conversar com o engenheiro e vai falar assim, tem jeito de fazer sem o CREA? Ah, mas aí é difícil, porque aí você não vai conseguir registrar na prefeitura. Aí você, como cliente, começa a pensar, olha, tanta burocracia, eu vou fazer isso com o seu João Pedreiro mesmo, que é muito mais rápido. Vocês entenderam? Então, olha, essa postura do CREA, ela desincentiva a engenharia por parte de quem contrataria a engenharia, desincentiva a engenharia por parte de quem estudaria para ser engenheiro, porque a pessoa acaba vendo que não tem muita viabilidade, desincentiva a atividade produtiva no Brasil, porque entre o profissional e a atividade produtiva existe um conselho dificultando. Então, todos esses pormenores precisam ser atacados para que a gente não tenha obstáculos entre o Brasil, o brasileiro e o desenvolvimento. A gente está vivendo um momento em que tudo que é para perturbar o trabalhador está sendo mantido, está sendo criado, está sendo aumentado. Tudo aquilo que existe para atrapalhar a vida do trabalhador está sendo amplificado. Tudo aquilo que existe para representar o trabalhador está sendo retirado. Então nós temos uma situação muito complicada, porque olha, nós temos
a extinção dos sindicatos. A gente pode criticar que existem alguns sindicalistas que são pilantras, isso é lógico, mas o sindicato como entidade é a representação dos trabalhadores, e os trabalhadores unidos têm muito mais poder de negociação do que um trabalhador sozinho conversando diretamente com o patrão, isso é lógico. Aí eles trabalharam contra os sindicatos. O Kim Kataguiri trabalhou arduamente pela destruição dos sindicatos. E eu pergunto por que o Kim Kataguiri não trabalhou contra o dinheiro que é tomado do trabalhador pelo CREA? Por que o Kim Kataguiri, que lutou tanto contra os sindicatos, não lutou contra o conselho de classe, que tira parte do dinheiro do trabalhador? É simples, porque esse conselho de classe, ele não representa os trabalhadores do sistema CREA. Esse conselho de classe, ele até sobrevive do dinheiro que vem dos trabalhadores do sistema CREA, mas ele, na verdade, representa as empresas do sistema CREA. Ou seja, o sistema CREA não representa o engenheiro. O sistema CREA representa as empresas que contratam engenheiros. Então, é muito importante que o profissional, o ser humano engenheiro, entenda isso e entenda que enquanto a gente tiver um obstáculo no desenvolvimento econômico no Brasil, a gente vai ter uma grande quantidade de mão de obra disponível, abundância muito grande de energia, potencial hidrelétrico, potencial de geração de energia a partir do vento, potencial de geração de energia a partir de queima de biomassa, muita gente querendo trabalhar para ser coordenada por uma engenharia de altíssimo nível, e eu falo de altíssimo nível porque eu estudei no Brasil e estudei na Inglaterra, e eu falo, a engenharia brasileira não perde para a engenharia gringa, porém, essa engenharia brasileira que não perde para a engenharia gringa em termos de conhecimento, ela perde para a engenharia gringa porque lá fora, entre o engenheiro e o contratante, existe a vontade de contratar. Aqui no Brasil, entre o engenheiro e o contratante, existe uma taxa do CREA, outra taxa do CREA, mais uma taxa do CREA, e aí o contratante vira e fala, engenheiro para quê? Então, esse semancol, ele precisa acontecer mais rápido possível. Deixa eu agradecer Bradoskei, que deixou pra gente. Se alguém tiver 2 casacos, que dê um aos pobres. Quem tiver comida de sobra, dê a quem tem fome. João Batista, antecessor de Jesus. Lula, antecessor. É interessante, né, Bradoskei, que o João Batista, ele foi caçado exatamente pela direita da época, assim como Jesus foi caçado pela direita da época. Quando eu falo direita da época, obviamente eu não estou falando do conceito de direita que nasceu após a Revolução Francesa. Eu estou falando daqueles que, usando o conceito de direita, eram naquela época a direita. Muito obrigado, Bradoskei. Eu fiz um vídeo, inclusive, A Direita Matou Cristo, e as pessoas ficam, os bolsominions ficam desesperados quando eles assistem esse vídeo, A Direita Matou Cristo, porque não tem escapatória, foi a direita que matou Cristo, e a direita matou Cristo exatamente por causa da redistribuição da mensagem de Deus. A redistribuição de renda hoje, ela pode ser comparada com a redistribuição da mensagem de Deus. Enquanto a direita da época queria confinar a mensagem de Deus exclusivamente aquele povo, né, o povo de Israel, o povo escolhido, a mensagem de Jesus Cristo era outra. Não, tem que pregar o evangelho para toda criatura viva da terra. Não é assim, manter o evangelho escondido para vocês, né? Manter o ensinamento de Deus escondido para vocês. Ih, isso deu uma confusão, meu filho, que eles pegaram Jesus Cristo, condenaram Jesus Cristo. Sérgio Moro, da época, condenou Jesus Cristo, botou Jesus Cristo na cela de Curitiba, meteu chibatada e crucificou. Isso tudo porque ele queria redistribuir a mensagem de Deus. Lá atrás, Sócrates queria a educação do povo jovem. Por quê? Porque na época existiam muitas pessoas que se tornavam bolsominions. Na época de Sócrates, as pessoas acabavam indo para a direção do sofismo, que era uma espécie de bolsonarismo da época, aquela coisa. Na época existia, gente, na época de Sócrates, é até interessante, na época de Sócrates existiam 2 tipos de conceitos filosóficos. Existia o conceito filosófico da busca pela verdade, que era a escola socrática. Aquela escola socrática defendia a ideia de ir dialogando para tentar chegar a um consenso, e inclusive desimbecilizar a pessoa utilizando
as próprias falhas da pessoa, é mais ou menos, mas por que é isso? Mas você já pensou nisso? Para conduzir a pessoa ao conhecimento. Essa era a escola socrática. A escola socrática, ela tentava aproximar o mais próximo da verdade, de modo que, se inclusive o filósofo, se o Sócrates estivesse errado, ele agradeceria por ter aprendido com outra pessoa. Então, o Sócrates considerava os problemas da época todos relacionados à ignorância. Por outro lado, a gente tinha os defensores do sofismo, que eram os Olavos de Carvalho da época. Os Olavos de Carvalho da época, eles defendiam a ideia de que não interessa a verdade. O que interessa é você vencer o debate. Então, existia aí, travavam uma disputa os socráticos com os sofistas. Os sofistas, eles inclusive treinavam as pessoas. Olha, eu vou te ensinar a falar mentira. Você quer falar, você pode falar o que você quiser, não interessa. O que importa é que você vença o debate. Essa ideologia acabou voltando hoje para o debate político, que é exatamente a ideologia do Olavo de Carvalho, né? Olha, não interessa se é verdade, não interessa se é mentira. O que interessa é que você vença o debate. Esse diálogo acabou, essa briga acabou com Sócrates morrendo porque ele foi condenado. Por que ele foi condenado? Ele foi condenado porque ele estava educando os jovens. O Lula foi condenado porque ele estava educando os jovens, porque assim que o bolsonarismo tomou o poder, a primeira coisa que eles fizeram foi cogitar a possibilidade de proibir os professores de educarem os jovens. Eles falam de doutrinação, mas na verdade não, eles estão tentando, na verdade, impor uma doutrinação através da ideia de que, olha, tudo que eu gosto é legal, tudo que eu não gosto é doutrinação. Então, a gente vive essa situação aí de políticos de esquerda serem crucificados, condenados a morrerem comendo cicuta, serem enforcados. Isso é há muito tempo. O mundo sempre teve Sérgios Moros e presidentes Lula. E Sérgio Moro é, na verdade, o capacho, né? Sérgio Moro, na situação de Jesus Cristo, era só aquele romano lá que estava dando as chibatadas em Jesus Cristo, porque ele não era a palavra final. Ele era simplesmente um braço do sistema. Tatiana, Léo, pelo amor de Zeus, deixa o facão voltar. Ah, o facão é o Glicério. Eliane Márcia, eles esquecem os ensinamentos de Cristo e propagam ódio dia após dia. Ainda vamos ter muitas tragédias por causa disso. Muito obrigado, Eliane Márcia, pela mensagem, pelo superchat. Deixa eu ver aqui como está a situação. Agora eu percebi o que pode ter causado o problema Agora eu acho que eu percebi o que pode ter causado aquele problema que evitou que o som aparecesse no outro canal. Deixa eu ver, parece que o computador estava utilizando o dispositivo de saída e aí deu tudo errado. Muito obrigado, pessoal. Léo Peitinho, Magno Christen. Hoje eu tava falando, olha, Magno Christen, hoje eu lembrei de você, porque eu tava pensando, como é que é interessante, né? Tem bolsominions que gostam da gente. Você é um bolsominion, que apesar de ser bolsominion, você adora o programa, você adora o Leonardo Stoppa. E eu fui reparar que é o seguinte, aqui nessa live da noite, a gente tem pessoas que são eleitores do Bolsonaro, a gente tem pessoas que não são eleitores do Bolsonaro, então tem pessoas que gostam do Bolsonaro, tem pessoas que detestam o Bolsonaro, mas uma coisa é real, as pessoas aqui no final das contas já se gostam, né? Somos todos uma família e infelizmente dentro da família tem aquele né, divergente lá que quer ser eleitor do Bolsonaro, e aí eu tenho muita gente aqui que você vê, olha, são bolsominions que, apesar de bolsominions, estão participando desse programa desde o primeiro programa. Então, muito obrigado a todos vocês de esquerda, muito obrigado a todos vocês de direita pelo carinho aqui na participação do programa. O Leão de Judá fala, detesto o Bolsonaro. Eu adoro os Minions, fala o Flávio, fala a Márcia Virgínia. Flávio Júnior, Léo, o Datena deu a entender que pode ter sido um atentado contra Boechat. Eu não sei, pessoal, às vezes eles acabam, né, falando essas coisas
para tentar gerar um... Acidente de avião é muito explorado, acidente é muito explorado pela mídia. Essas pessoas como o Datena são os covardes, né, que exploram sempre casos pontuais para levantar audiência. Eles não estão vendendo conhecimento, eles estão vendendo audiência, então eu não confio muito. Pessoal, quem é mais das antigas, lembra-se de como o Gugu explorou a morte dos Mamonas Assassinas. Foi uma coisa tenebrosa. Não, o Gugu, ele, desde a morte dos Mamonas Assassinas, até hoje o cara explora a morte dos Mamonas Assassinas. Ele é um dos caras que mais deve ter curtido a morte dos Mamonas Assassinas. Lógico, Mãe de Ná também. Mas esses caras, eles gostam, né? O Maher Mendes lembra que pegou o Domingo ao Vivo, né? Assim, o cara, ele com certeza, ele agradeceu tudo enquanto é diabo do mundo pela morte dos Mamonas Assassinas. E a grande realidade é que esses caras gostam muito da desgraça. Essas pessoas que vivem da desgraça, eles gostam muito da desgraça. Verinha Teixeira, Léo, é assustador. O Bolso Bosta desejando a morte do Paulo Henrique Amorim. Meu Deus, que tipo de gente é essa? É assustador, são doentes essas coisas. Isso é porque o povo é assim, sabe? A maioria do povo brasileiro é assim, deseja a morte, só pensa coisa ruim. E o Adam Renan fala que o ódio venceu. Depois ficam perguntando por que de tanta tragédia. O ódio não traz nada de bom. Gente, quem acredita em qualquer coisa que você acreditar, você não precisa acreditar em Deus. Mas se você acredita nas vibrações positivas e negativas, você sabe que não tem absolutamente nenhuma vibração positiva no Brasil ultimamente, é só vibração negativa. Se você acredita em Jesus Cristo e você conhece o Evangelho, você concorda que a maior agressão ao Evangelho foi a utilização dessas igrejas evangélicas de Jesus como fundamentação para a eleição do Bolsonaro. O que o Silas Malafaia fez foi covarde. O que essas pessoas fizeram durante essas eleições foi covarde sob o aspecto religioso. Então nós temos uma situação em que, se uma coisa é certa, é que Deus não é mais brasileiro. Aquela frase de que Deus é brasileiro, olha, se ele estava aqui, você pode ter certeza que ele não está aqui mais. O Brasil é, sem sombra de dúvidas, uma terra amaldiçoada. O Brasil, em maioria, pediu maldição. E hoje as coisas ruins, elas vão acontecer uma atrás da outra. Não é, assim, estranho que, olha, logo após Brumadinho, a gente teve 2 eventos no Rio de Janeiro, agora começam a cair aviões, começam a cair helicópteros. A gente está vivendo uma situação de Brasil pagando por ser um país satanista. Existe uma frase muito bonita que é: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Qual que é, né? Vamos pegar essa frase, multiplicar por -1, vamos inverter essa frase. Como é que pode ser a nação cujo Satanás é o Senhor? Porque o que essas igrejas pregam, na verdade, elas falam do nome de Deus, elas falam do nome de Cristo, mas elas são igrejas satanistas. E o que você espera de uma nação que o Satanás é o Senhor? Olha, igrejas pregando morte de pessoas, igrejas pregando uma luta contra a redistribuição de renda, né? Igrejas pregando o anticristo. E mais, quando eu falo com as pessoas, olha, você já pelo menos leu um evangelho para você ver o ensinamento de Cristo, para você continuar lutando dessa forma estranha por esse ideal e falando que você é cristão? Então vamos cair na real. E olha, eu estou vendo o Leão de Judá falando: o juiz Sérgio Moro fez uma façanha histórica, prendeu um candidato líder das pesquisas e logo em seguida assumiu um cargo no governo do opositor. E pessoal, não esperem que as pessoas ruins vão pagar. Porque eu acredito que essas pessoas são tão interessantes para o demônio, essas pessoas são tão importantes para Satanás, que elas vão ter um lugar especial do lado de Satanás. Elas não vão queimar no inferno, não.
Essas pessoas são importantes para o mal, elas são selecionadas. A massa de manobra vai queimar sim, lógico, a massa de manobra. Essas pessoas não, porque olha, essas pessoas, eles têm consciência que estão servindo o demônio. Eles têm essa consciência. Então, nós estamos vivendo aí uma situação bem estranha. Deixa eu agradecer aqui. Pedro Henrique, Léo, o Dallagnol é um exemplo de satanista? Olha, a experiência de igreja batista que eu tenho, que é a Igreja Batista da Lagoinha, que já foi uma igreja que me parece que durante o tempo do pastor Márcio Valadão, parece que ela foi uma igreja cristã. Essa Igreja Batista da Lagoinha, assim, perdoem-me as pessoas que frequentam essa igreja, eu vejo essa igreja como um grande templo de satanismo, um templo anticristo, porque eu vejo eles distorcerem a palavra de Deus para fins políticos. O Dallagnol, ele é, para mim, o maior exemplo de hipocrisia religiosa e, ao mesmo tempo, de anticristo, porque o Dallagnol, ele faz propaganda que está fazendo jejum, né? E o jejum é uma coisa que se faz em silêncio. O Dallagnol, ele luta contra programas sociais, ele luta contra a representação dos mais humildes. O Dallagnol é, para mim, um exemplo muito claro de anticristo. O Silas Malafaia é um exemplo muito claro de anticristo. O Bolsonaro nem se fala. O Bolsonaro, ele não pode ter o título de ser o anticristo da Bíblia. Lógico que não é isso. Até porque o anticristo da Bíblia, muitos historiadores acreditam que seja uma menção ao Nero, né, que era a pessoa que na época botava fogo nos cristãos. E tinham moedas romanas que tinham o número 666 com a foto do Nero. Então, tem muita gente esperando o anticristo chegar. Parece que o anticristo da Bíblia, né, ele já existiu. O que a gente tem hoje, gente, é uma realidade em que o anticristo venceu, né? As igrejas anticristo, elas são mais lucrativas, porque a mensagem de Cristo era uma mensagem de união, de paz e de doação. Ninguém mais, nessa atual conjuntura capitalista, quer doar, as pessoas querem receber. E exatamente porque a ideologia de receber sempre é mais legal, é mais interessante, as igrejas estão todas trabalhando essa ideologia anticristo. Agora, vocês acreditam que essas pessoas acreditam em Deus? Você acha que um Silas Malafaia, se ele acreditasse em Deus, ele descontextualizaria a Bíblia, igual o Marco Feliciano? Ele pega a Bíblia, entrega uma mensagem fora de contexto, faz toda aquela distorção. Vocês acham que essas pessoas acreditam em Deus? Lógico que não. Lógico que não. Essas pessoas, eles não estão nem aí, né? E quem está pagando isso é a nação brasileira. Você está equivocado. O anticristo vai se sentar no templo de Israel. Ana Silveira. Lógico, Ana, isso é uma opinião minha. Alguns historiadores acreditam que o anticristo era o Nero, até porque tinham moedas que circulavam em Roma, que tinham o número 666. Isso é só uma opinião, claro. Mas pode ser que eu esteja errado. Franciele Xavier fala: Léo estopado, vá estocar vento. De vez em quando eu sou obrigado a estocar vento, Franciele, principalmente quando o pneu do carro esvazia. Eu tenho um compressor de ar aqui que eu uso às vezes para soprar as coisas. Eu uso estocar vento nele também. E de vez em quando a gente faz festa de aniversário, qualquer coisa, a gente estoca vento dentro do balão. Mas hoje não tem motivo para estocar vento, pelo menos que eu me lembre, não. Mas na próxima ocasião aí de eu ter que usar o compressor e não vai demorar que eu estou em obra, eu vou estocar vento sim. Pode ficar tranquila, Franciele. Estopa, fala um pouco do Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Do Gilmar Mendes eu só tenho que rir da situação, porque olha, o Gilmar Mendes trabalhou tanto para destruir o Estado Democrático de Direito. O Gilmar Mendes é aquele cara que estava na vibe, né, de caçar a chapa Dilma e Temer. Ele ia caçar a chapa Dilma e Temer. O mesmo Gilmar Mendes, que fez uma relatoria linda para caçar a chapa Dilma e Temer, ele depois voltou atrás e votou contra a própria relatoria, porque eles já tinham conseguido derrubar a Dilma e o Temer era deles. Olha, eu quero ver se Gilmar Mendes pagar
pelo que ele fez. Eu quero ver o Gilmar Mendes agora sentir na pele o que é ter destruído o Estado Democrático de Direito. Eu só fico triste porque a gente não está vendo o Brasil fazer justiça. A gente não está vendo o Gilmar Mendes responder e agora começar a ser investigado porque o Brasil quer encontrar coisas erradas. Não, a gente está vendo o Gilmar Mendes agora nessa situação porque ele está sendo perseguido por um outro grupo extremamente corrupto, extremamente do mal. Esse é que é o problema, né? E a pessoa Araújo fala, ele está colhendo, né? O Gilmar Mendes está colhendo um pouco do que plantou. Exatamente. Tatiana, Léo, o Robson de Carvalho está xingando todas as meninas nos comentários com palavrões de baixo calão de forma pejorativa. Eu estou tentando ver aqui, eu não sei por que eu não vejo o Robson de Carvalho. Tô tentando, deixa eu ver se eu consigo ver o Robson de Carvalho aqui, que eu vou convidar o Robson de Carvalho que vá ao quinto dos infernos. Ah, quem tá aqui hoje que eu percebi foi de moderador, tem o Chocoprint BR. Chocoprint, se você puder convidar o Robson de Carvalho. Ah, não, o Esquerda News tá aqui também. Se algum dos moderadores puder convidar o Robson de Carvalho para que ele vá passear no quinto dos infernos, para que seja conduzido a um passeio com o Ustra, que, por favor, conduzam o Robson de Carvalho lá para os quintos dos infernos, para mim, que eu não estou vendo aqui o comentário dele, não. A Magna Maria fala, já bloqueei o Robson. Viviano, Léo, Robtusa também. Eu estou tentando ver aqui as pessoas que estão falando bobeiras. O Bozo é o inseticida e o povo que o defende é a barata. A barata está defendendo o seu exterminador. E tem aquela música, né? Encontrei uma barata na cozinha e tem uma hora que fala que ela já fumou Baygon e tudo quanto é tipo de veneno ela acha bom. Então essa barata que está muito doidona realmente está curtindo essa ideia aí de proteger o Bolsonaro. A Tatiana está desejando aqui que o Bolsonaro vá seja trancado no cadeado de madeira, né? Quem conhece os pontos aí do cadeado de madeira sabe do que eu estou falando. E Ruth Milk, a Ruth Milk tá toda aqui. O Léo sem sutiã é foda. Olha, Jennifer, o pessoal tá falando aqui que eu também tô, né, amamentando. Olha, a Ruth Milk fala, Verinha manda vazar. Quem quer ir pro Hellscythe? Quinto dos infernos. Bel, concordo. Tinham ali, Léo. A Lava Jato destruiu o Brasil? Sim, a Lava Jato destruiu, pelo menos, a economia brasileira. O que sobrou do Brasil vai ficar para Israel. E Israel vai lamber os beiços. Mas antes de chamar a reprise, eu gostaria de comentar isso aqui, ó. Pergunta básica que eu quero fazer nesse momento. Cadê o salário mínimo de R$3.000 que os pobres iam ganhar se o PT saísse? Olha, o PT saiu, já vai aí para quase 4 anos. Cadê o salário mínimo de R$3.000? Bom, esse salário mínimo não vai chegar. Porque não é mínimo, ele é o máximo. E hoje o salário máximo não chega, o salário máximo do pobre não chega a R$1.000. Pessoal, muito obrigado a vocês pelas participações. Tatiana, mais uma vez, muito obrigado. Vou deixar vocês com a reprise aqui e peço para vocês, por favor, se inscrevam no canal do Estopa. Quem estiver assistindo aí pelo Leonardo Estopa, se inscreva, por favor, no canal